que você sabe sobre a relação da nossa alimentação com a hipertensão, doença coronariana, doença que nos causa infarto, com o colesterol, etc. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar as principais equívocos, né, que acontecem sobre a grande guerra que nós temos que enfrentar para uma quebra de paradigmas. Por quê? Eu cresci e depois passei a faculdade inteira, boa parte da prática médica, ouvindo falar que o colesterol vinha das carnes animais, né, e das gorduras animais, e que a gente precisava diminuir a ingesta disso para não ter dislipidemia, né, para não ter triglicerídeo alto, colesterol alto, LDL. Falava-se muito do colesterol ruim, LDL, colesterol bom, HDL, e são muitas coisas que são mais novas e muitos ainda não adquiriram esse conhecimento de que não existe colesterol bom ou ruim, sim o LDL oxidado. Então a gente tem outras provas inflamatórias para fazer para descobrir se a gente está com o nosso LDL oxidado e tomar medidas anti-inflamatórias na vida da gente. E se sabe também atualmente que eu vou deixar na descrição do vídeo um outro vídeo que explica melhor sobre isso, que já se sabe que esse dogma que se criou na medicina de que carne vermelha e gordura animal fazia mal, vem de uma época lá atrás, onde o Ansel Keys, provavelmente financiado pela indústria alimentícia, ele fez um estudo com vício de seleção dos países que mais consumiam carnes vermelhas e que tinham incidência alta de infarto. Ele atribuiu, num estudo observacional, quer dizer, sem contraprova, sem um grupo controle, ele fez a hipótese de que o consumo de carne vermelha e gordura animal causava mais doença coronariana. Só que olhando para esses dados naquela época, tinha condições dele perceber que a maior mortalidade por doença cardíaca naquela época já era as mortes causadas pelo hábito do tabaco, pelo cigarro, que mais tarde veio a ser mais bem desvendado, sua relação com câncer de pulmão e outros cânceres também. Então, eu tomei a atitude de fazer esse vídeo agora, porque a gente sabe hoje que a hipercolesterolemia, a obesidade, o diabetes, a hipertensão, a doença coronariana estão muito mais ligadas ao consumo de processados, sobretudo amidos processados, ou seja, as farinhas e açúcares, e também a gordura hidrogenada, a gordura trans, que prejudicam muito nossas membranas celulares. E o colesterol, ele é fabricado pelo fígado porque a gente precisa dele, ele é matéria-prima para os nossos hormônios, e ele aumenta conforme aumenta a nossa idade, porque o corpo entende que está faltando hormônios, ele precisa fazer mais matéria-prima para a fabricação desses hormônios. Mas os nossos hormônios sexuais, testosterona no homem, os estrogênios da mulher, estão faltando porque as nossas glândulas, né, testículo e ovários, estão parando a fabricação, porque nós estamos passando a nossa fase reprodutiva da vida e a gente começa uma decadência hormonal meio que como um preparo natural para a nossa morte, né? A gente vai perdendo hormônios, vai perdendo funções e assim a gente se prepara para a chegada do nosso óbito. E me chamou a atenção esse assunto, eu quis fazer esse vídeo, porque recentemente eu tive um amigo um pouco mais de idade do que eu, que ele teve, alguns meses atrás, um piripaque, como falo, passou mal, com tontura, vômito, né? Foi para o hospital, estava com uma crise hipertensiva, medicaram ele, fizeram eletroexames, estava tudo bem, medicaram, aliviou, disseram para ele que era uma labirintite, mas que ele marcasse o cardiologista. Ele foi ao cardiologista, que pediu os exames e parece que na esteira evidenciaram angina, né? E foi encaminhado para a hemodinâmica. Ele não fez aqui, viajou para São Paulo, onde ele tinha acesso a um outro hospital lá, e ele foi fazer o cateterismo. Ele já tinha feito o estudo aqui antes de ir, e ele tinha as 3 coronárias comprometidas, 60%, 67%, 70%, parece. E ele foi para lá e colocou 3 estentes e voltou muito bem, e ao cabo de 10 ou 15 dias já era o aniversário dele, e a gente foi convidado
e ele fez bastante churrasco lá, né? Tinha porco caipira, como dizem, costelão, e bastante saladas lá, hortaliças, mandioca, batata doce, e também, como nas festas também, tinha os refrigerantes, teve os doces ao final. E quando ele estava comendo costela, comendo carne, todo mundo se olhava e dizia, mas meu Deus, ele não operou o coração agora? Tinha sido exatamente uma operação, foi um procedimento invasivo, cateterismo com colocação de estente. Mas ele vai continuar comendo isso? Meu Deus! E a hora que ele comeu sobremesa, comeu doce, a hora que ele tomou refrigerante, ninguém falou nada. Todo mundo somente acusou a carne. Então é isso, a gente está muito enganado a respeito disso. A gente tem paradigma popular de que as carnes fazem mal, e na verdade não é. É muito pior para a nossa saúde a gente comer em demasia os amidos processados. A gente deve comer os amidos, mas os amidos naturais, a mandioca, a batata doce, o inhame, o arroz integral, o amido que tem nas frutas em polpa, né? Não sucos coados, não nos fazem bem, porque a gente fica só com a frutose praticamente. E as carnes nos constroem, são as proteínas, gorduras, é fonte de saciedade, é fonte de energia também, uma fonte muito maior de energia do que os carboidratos, mas se a gente der carboidrato processado, isso é um aporte muito grande de glicose para o nosso organismo. O pâncreas produz muita insulina em decorrência disso. Muita insulina vai determinar a nossa obesidade, vai tornar o interior das nossas células mais tóxico, porque vai colocar muita glicose para dentro da célula e vai aumentar nossas provas inflamatórias, como homocisteína, PCR, ácido úrico, pelo um mau funcionamento mitocondrial com esse excesso de glicose intracelular e sanguínea também, a glicemia, né, que é a glicose no sangue, né, no plasma. Então, a gente precisa divulgar isso, conversar cada vez mais sobre isso, de que não é pecado nenhum comer carne animal com a sua gordura, né, com moderação, e retirar os industrializados e as farinhas e os açúcares da nossa vida, comer os carboidratos de forma mais natural, que eles têm um índice glicêmico menor, vem junto com as fibras, e por isso ele é mais benéfico, e não é o que vai nos causar a doença. E nem se fala, né? Sorvete, margarina, refrigerantes, os doces feitos com açúcar, a gente não precisa dele. A gente pode muito bem saborear as sobremesas comendo uma fruta in natura do que participar, né, da churrascada, tinha proteína e amido suficiente ali, e depois ter ainda sorvete, bolo, gelatinas e pudins existiam ali. Esses faziam muito mal para o colesterol e para o processo inflamatório crônico silencioso que faz a nossa aterosclerose, né, vai fazendo o enrijecimento e a deposição de placas de ateroma nos nossos vasos, né? E o colesterol, ele é encontrado na placa de ateroma porque ele é uma molécula de reparo, ele vai para lá para tentar reparar aquela fissura no vaso, e aí, no passado, se acreditou que ele era, o excesso dele é que fazia a formação da placa de ateroma, mas não é o excesso de hipertensão, que causa lesões da parede vascular, e ele vai para lá como uma molécula de reparo. E ele aumenta quando aumenta a nossa idade por causa das deficiências hormonais. E aí, de longe, tem muitas outras coisas. Baixar ele tomando estatina não é benéfico para nós. Tem outros métodos melhores, como dieta, atividade física e a modulação hormonal, a reposição hormonal, o acerto do nosso perfil hormonal também provoca a redução, a normalização dos níveis de colesterol. Se você achou esse assunto interessante, encaminha para quem você possa ajudar com esse tema. Aguardo seus comentários aqui abaixo e me conta se você até então sempre evitava de comer carne ou gordura animal porque acreditava que fazia mal e ainda estava privilegiando os óleos vegetais comuns hidrogenados, como óleo de soja, canola, girassol, acreditando que eles eram melhores? Me conta aqui
nos comentários.